Ajoelhemos. Destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todo o gênero humano. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxestes pela natureza a imagem do homem terrestre, possamos manter pela graça a imagem do homem celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Escutemos atentamente a Deus que nos fala por sua palavra sagrada. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu do encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra de Jesus, tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás quem deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas, que
que ali estava, deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que eu não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem puros e puderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-os, vós mesmos, e julgai-o de acordo com a vossa lei. Eles lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que, pela Páscoa, eu vos solte um preso. Quereis que eu solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olha aí, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucificam! Crucificam! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto.
Quem entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que o Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecido sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas
aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nestes 23 anos de sacerdócio que eu tenho, eu já ouvi muitos questionamentos a respeito da Semana Santa. Os Padre Sebastião devem passar por experiências assim, né? Questionamentos profundos sobre o sentido da Semana Santa, principalmente sobre o Trito Sagrado, mas também questionamentos úteis e inúteis, como, por exemplo, quanto tempo dura esta celebração? Né? Porque às vezes as pessoas ligam na secretaria da paróquia e dizem assim: a missa de amanhã, Maria Missa, termina que horas? E aí, numa desses anos, eu lembro de ter dito para uma pessoa o seguinte: eu acho até que fui um pouco mal educado com ela, mas não me arrependo, né? Eu disse para ela o seguinte: dura até a eternidade. Por que eu disse isso? Porque o tempo pascal, quinta, sexta, sábado, são dias que nós não contamos o tempo cronológico. Nós entramos no kairos, na graça de Deus, no mistério de Deus. Quem busca viver a cronologia vai sempre se incomodar com o tempo, né? Com a hora. Tem que chegar em casa logo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas quem entra no mistério sempre vai ser abraçado pelo amor, e é diferente, porque a vivência é de um amor profundo. Então, estes dias são dias em que, se eu disponho a vir para celebrar estes mistérios, eu me disponho a vir não com o relógio contando as horas, eu me disponho a vir com o amor, porque eu venho celebrar exatamente o quê? A entrega de Jesus por amor a cada um de nós. E esta é a centralidade da liturgia tão rica que se chama celebração da paixão e morte do Senhor, que se divide em 3 partes: a liturgia da palavra, da qual nós estamos bebendo neste momento, em seguida a adoração da cruz e depois a liturgia eucarística. Então agora é tempo, é momento de viver o mistério, de viver o amor.
Eu disse ontem que essa tarde será longa, porque daqui nós vamos para o teatro, depois nós vamos para a procissão. Então, é o tempo que nós damos para Cristo, porque a nossa inteligência ela não alcança e nunca vai conseguir alcançar o poder desse mistério que nós celebramos. Nós podemos reler este belíssimo texto da narrativa da paixão, tentar entender como foi o sentimento de Jesus, a dor de Jesus, pegar os filmes, sobretudo da paixão de Cristo, e ver todo aquele dilaceramento humano, aquele martírio, mas isso é uma fagulha do que nós podemos entender da grande dor, do grande mistério que Cristo viveu. Talvez compreendamos com Ele lá na eternidade. Eu gostaria de partilhar com vocês uma reflexão do sentido deste dia a partir de uma homilia que o patriarca de Lisboa, o cardeal patriarca de Lisboa, em 2001, ele escreveu para esta solenidade, este momento, sobre a paixão e a adoração da cruz. Eu resgatei esse texto que estava guardado há tanto tempo e acredito que eu posso presentear vocês com algumas frases deste homem, deste patriarca, onde ele escreve como título: a cruz é a cátedra de Deus no mundo. Ele diz que a cruz de Cristo, esta que daqui a pouco nós beijaremos solenemente o seu reino, é a cadeira, o trono de Deus no mundo. É o lugar onde Deus nos ensina. Porque cadeira é o lugar para ensinar, a cátedra é o lugar para ensinar. Então a cruz, ela nos ensina. E a cruz nos ensina, primeiramente, que nosso Senhor Jesus Cristo é o púlpito vivo e permanente, onde Deus continua proclamando a sua mensagem de salvação, onde Deus continua nos salvando, onde Deus continua nos dando uma vida nova. Então, o que nós podemos ouvir e perceber quando nós adoramos e contemplamos o crucificado? Diz o cardeal: nela Cristo oferece à humanidade a lição mais importante, a de nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Ontem meditávamos sobre isso na Eucaristia, o mandamento novo. Então, a mensagem da cruz, na verdade, é um grande ensinamento de amor à humanidade. Quem não entender o gesto da cruz a partir disso, sempre verá naquele que está pendurado nela um fracasso. E nós cansamos de ouvir isso, inclusive de outras denominações. Vocês professam a fé no Cristo morto. Nós professamos no Cristo ressuscitado. Mas nós professamos a fé no Cristo crucificado e ressuscitado. É nele que nós professamos a fé. Se temos uma cruz diante dos nossos olhos, é para nos lembrar que ali o amor nos ensina. Que ali Deus não está pendurado. Deus está sentado para ensinar a humanidade que se a humanidade não amar como Ele, ela jamais será salva. Se a humanidade não mudar a sua vida a partir do amor, a humanidade será vencida pelo egoísmo, pela maldade, pelas traições e continuará a sua trama permanente nesse mundo que vive de tramas, de armadilhas e que vive o tempo todo nos distraindo a atenção do que verdadeiramente é a graça de Deus. Então, se nós podemos aprender algo pela cruz, é
integrar o sofrimento, como já disse no domingo de Ramos, e perceber que a dor, ela também é um caminho de fecundidade. Se eu fujo do sofrimento, se eu fujo da dor, fujo da cruz. Mas se eu integro o sofrimento na minha vida, a dor na minha vida, certamente eu aprendo que a humanidade ela tem sentido e encontra sua força naquele que nos deu a vida. O sofrimento é tão presente na humanidade quanto a felicidade, quanto a alegria. Não podemos fugir daquilo que é um fato em nossa vida. Temos que olhar para o crucificado e com ele abraçar a nossa dor, integrar a nossa dor e viver plenamente o amor de Deus. As pessoas questionam muito, quando estão nos seus terríveis dias de sofrimento, que Deus esquece delas. Assim como da impressão que Deus também esqueceu Jesus lá na cruz, Deus simplesmente deixou Jesus seguir o que ele tinha que seguir. E nós seguimos aquilo que nós devemos seguir. A cruz é nossa, a vida é nossa, a responsabilidade é nossa. O Senhor nos ajuda a carregá-la, nos sustenta, mas eu sou a minha cruz, eu sou a minha vida, eu carrego a minha cruz. Eu não terceirizo a minha dor. Não é problema do outro, é problema meu. Então, quando eu tenho essa consciência, a minha vida ela certamente vai se transformar. Veja o exemplo de Maria Santíssima nesse dia. Silenciosa diante da cruz. Olha quanta dor, quanto sofrimento, quanta agonia, mas ela soube entender que diante dela estava a vitória, estava aquele que ela carregou, sinal do Espírito, e este Espírito a sustentou no caminho de toda a sua existência. Então, abraçar a cruz como Maria abraçou é tornar-se plenamente discípulo e discípula de Cristo. Batizados, nossa missão é ser discípulo de Cristo. A cruz não nos abandona, mas ela simplesmente ressignifica toda a nossa trajetória. E como eu havia dito, hoje nós vamos beijar daqui a pouco o lenho da cruz. Não se veja a imagem do Cristo que está na cruz. Se muita dessa catequese para vocês, eu estou dando. Se veja o lenho. Eis o lenho da cruz, o qual tendeu a salvação do mundo. Então não é a imagem do Cristo que está pregada na cruz que se veja. Se veja a madeira. É ela que nós vamos beijar. É ela que nós vamos abraçar. É ela que nós vamos, como sinal de integridade, de entrega, nós vamos receber. Então aqui, o lenho da cruz, ao ser beijado, seja um momento em que eu tomo consciência do que ela significa para mim e do que eu significo no plano de Deus. Cada um fará com consciência. Cada um deixará sem dramas, com a sua responsabilidade, com a sua história, dizendo para Jesus: eu quero ir contigo até o fim. Eu também quero abraçar a palma da vitória que me foi entregue um dia no meu batismo. Eu quero ir até as últimas consequências sem fugir das minhas responsabilidades como cristão. É isso que eu quero dizer para Jesus na hora que eu for beijar a sua cruz. Porque ao voltar para minha casa, aí sim eu posso voltar no meu tempo contado no relógio. Mas no tempo do amor, eu beijo o amor. No tempo do mistério, eu beijo o mistério de Deus. É isso que nós faremos nesta tarde,
com a graça do Senhor crucificado. Vamos dar continuidade neste momento com a oração universal. Nesta oração nós rezamos por todas as necessidades, não só da igreja. Então o Padre Sebastião fará a primeira parte e eu farei a segunda parte. E na segunda parte, em vez de ajoelharmos e levantarmos, vocês simplesmente farão uma reverência para esta oração. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, para que vossa Igreja, presente no mundo inteiro, persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus, nosso Senhor, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos e protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os membros da Igreja, oremos pelo nosso Bispo Paulo César, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros e fazei que todos, pelo dom da vossa graça, vos sirvam com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos nossos catecúmenos. Que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos dos seus corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos filhos e filhas tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que nosso Deus e Senhor se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade.
Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que lhes conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai benignas preces da vossa Igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo que, caminhando sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, encontrem a verdade. E nós, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa bondade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero o que é reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só de vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa vontade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para a verdadeira paz e liberdade de todos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão os corações dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, e por vossa graça se consolidem por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem, oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que a agonizam.
Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que em suas provações se alegrem com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Daremos início agora ao rito da apresentação e adoração da cruz. Quando eu chegar aqui à frente, eu farei com o Padre Sebastião, primeiramente a adoração. Em seguida, eu vou pedir para que os jovens que apresentaram o teatro, os jovens do SAEC, o façam, pois eles têm que se preparar. Depois, os ministros e, em seguida, a comunidade. Não precisam correr, mas também peço que sejam muito breves aqui. Simplesmente beijem a cruz e voltem para os seus lugares. Nós faremos 2 filas no corredor central. À medida que forem terminando as fileiras, as outras podem vir, tá bem? Até o último. Depois continuaremos com a celebração. Durante este momento, intercalaremos com cantos e com leituras espirituais que vocês poderão acompanhar. O reino da cruz, do qual vendeu a salvação do mundo. Eis o reino da cruz, do qual perdeu a salvação do mundo. Eis o leito da cruz, do qual perdeu a salvação do mundo. Jovens do SAEC podem fazer a adoração, em seguida os ministros, os demais podem sentar. Vitória.
Esse ano eu vou fazer um vídeo. Mais
Não, eu vou tirar o som, não tem problema não, pode ficar tranquilo. Não, moço. Não tem mais ninguém aqui, só vocês, né?
prova de amor maior não há. Quero a vida ter irmãos, vós sereis os meus amigos, se seguirdes meu preceito, amar uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Quero a vida ver, irmão. Prova de amor maior não há. Quero a vida ver, irmão. O Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu os tenho amado. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do nosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação neste mistério vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode sentar um instante, por favor. Então, nós queremos agora, em seguida, vamos nos dirigir até a quadra aqui do colégio, onde será apresentada o teatro da Paixão do Senhor, e em seguida nós vamos fazer a procissão com o Senhor morto. Essa procissão será uma volta aqui na quadra, e aí retornaremos para a igreja, e aqui vocês poderão, se quiser, fazer também a sua oração diante da imagem do Senhor morto. Amém? Então, esse momento será único, como eu havia dito e como está na programação. Gostaria que prestigiasse, o nosso grupo, preparou com todo carinho esta meditação, a extensão desta celebração que nós estamos vivendo, e depois vamos caminhar silenciosamente. Este ano, diferentemente dos outros, a procissão será em silêncio, porque nós precisamos fazer silêncio. O mundo está muito barulhento, nós estamos deixando de aprender com o silêncio, por isso que as pessoas são impulsivas, desequilibradas, às vezes arrogantes, mal educadas, maldosas, perversas. Falta de silêncio. Quem não se ouve não pode escutar Deus também, né? Então não pode escutar o próximo. Então hoje nós vamos caminhar nesta quadra com o Senhor morto em silêncio, em atitude de refletir sobre a minha vida. Eu preciso me ouvir. À luz da cruz, da morte de Jesus, eu preciso escutar esta dor, este sofrimento e integrar na minha vida. Estão prontos lá? Então, a partir de agora, eu vou fazer uma oração, que é a oração de despedida. Hoje não tem bênção, tá bem? Hoje não tem bênção, não tem mais sacramentos, e amanhã nós celebraremos a grande vigília pascal às 19 horas. Pedimos que tragam água para ser abençoada e a vela. Amanhã, antes da missa, quem não adquiriu o Círio Pascal estará à disposição. E por que eu peço para trazerem água? Porque vocês vão, com a luz do Cristo e com a água, receber um roteiro amanhã para abençoar a sua casa.
abençoar a casa no domingo de Páscoa, tá bem? Então, amanhã é dia de silêncio, dia de oração. O Senhor está no sepulcro e a tradição da igreja reza que neste dia nós também vamos contemplar o Senhor no sepulcro e fazer nosso jejum, a nossa abstinência para ressuscitar com Ele. Inclinai-vos para esta oração. Que a vossa bênção, Senhor, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção eterna se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Não podem se dirigir à quadra do colégio, nos encontramos lá assim. De verdade, eu vos digo, um de vós há de me trair. Mestre, mas quem será? Será aquele que comigo põe a mão no prato, este me trairá. Mestre, serei eu? Tu disseste. Sabendo Jesus que estava perto, É o meu corpo, que é dado por vós. É o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. Convosco. Mas um novo mandamento vos dou: que amais uns aos outros, como eu amei a vós, e que também vós vos ameis. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se amardes uns aos outros. Senhor, posso ir contigo? Para onde vou, não podeis seguir-me agora, mas seguir-me-ás mais tarde. Senhor, por que não posso ir? Darei minha vida por ti. Darás tua vida por mim? Em verdade eu te digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes. Filhos, deixe-vos a paz. A paz vos dou. Não se turbe o coração, nem se atemoreis. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. E eis que é chegada a hora que vós serão dispersos, cada um para uma parte, e me deixareis só. Mas eu não estarei só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim
semeais faz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Terminada a de morte, a minha alma está. Jesus afasta-se e, caindo por terra, reza ao seu Pai. Pai! Tudo te é possível! Dorme! Vigiai e orai, para não cair em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Basta, minha hora chegou. Quem de vocês é Jesus de Nazaré? Eu sou Jesus. Não, eu sou Jesus de Nazaré. Não, eu sou Cristo. Judas, traíste o Filho do Homem com um beijo? Homem, venham!
Socorre para que se cumpram as Escrituras. Pessoal, som a luz de Jesus, seguem o seu caminho, enquanto a multidão, incluindo Pedro, ficam para trás. Este homem parece fugido e procede sacramentado como condenado. Este é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Tu não és rei? Onde fica teu reino? Tenho falado abertamente dele. Errado? O senhor ouviu falar? É assim que responde ao sumo sacerdote? Com arrogância! E falem, o Senhor viu as suas blasfêmias. Ele cura doentes com magia, com auxílio de demônios. Eu vi tudo. Ele cura demônios com auxílio de demônios. Ele se diz o rei da Judeia. Um rei? Um rei? Além de um rei, disse também: posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Nada que ele vai dizer? Que essa gente... E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Blasfêmia! Não precisa mais de testemunha. Esse homem também estava com ele. Não sei o que dizes. É, eu vi, ele estava com Jesus. Não, vocês estão enganados. Sim, ele estava com Jesus, também é Galileu. Eu já disse que não conheço esse homem. E tendo amarrado Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Sempre praticais os seus deveres antes de condená-lo? Quais crimes esse homem cometeu? Quais são as suas acusações? Se nada tiver feito, não teria que estar até vós. Não que eu me perguntei. Julguei conforme vossas leis. Posso, sabe que nos é permitido ordenar pessoa alguma, a pena de morte. Morte? O que fez esse homem para receber tal punição? Este homem, de Messias, o rei dos judeus. Porque acha? Ou porque disseram? Acaso resolveu seu povo, seu sacerdote chegar até mim, quer que eu execute porque fizeste. Meu reino, mencionasse para dar testemunho da verdade. E todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Interroguei esse homem, perguntei ele de minha avó. A casa é Galileu? Sim, ele é. Então julgá-lo não cabe mais a mim. Sim, Herodes, leva ele. Jesus de Nazaré. Onde está ele? Esse é Jesus de Nazaré. Você é aquele que traz de volta a vista aos céus, que ressuscita
dos judeus. Apenas um touro. Não vejo nem mal algum. Tirem-no daqui. Levem-no e dêem a homenagem de novo. O meu herói que encontrou esse homem trivial, muito merecedor. Como todos vocês sabem, todos os anos libertam um criminoso de volta ao povo. Este ano protegendo um assassino, Barrabás. Perguntas: qual destes dois eu devo libertar? O assassino Barrabás? O Jesus chamado de Messias? Ele não é Messias! É um impostor! Liberte Barrabás! Pergunto-lhes mais uma vez: qual destes dois eu devo libertar? Barrabás ou Jesus? Já lhes disse: liberte Barrabás! E o que querem que eu faça com Jesus? Vamos! Bora! Você não é Messias? Não és rei? Tu não era Salvador? Por que você não sai daí? Levante-se! Está gostando? Alteza. Cadê? O rei? É. Faça o seu milagre! Para de preguiça! Depressa! Cadê? Vamos, Alteza! Todo rei precisa de seu manto. Além de seu manto, o rei precisa de sua coroa. Alteza. Viva o rei dos vermes!
primeira estação, Jesus é condenado à morte. E mais três, crucifique! Olhem para ele, isso já não é o bastante? Crucifique! Devo crucificar vosso rei? Não temos outro meio, além de César. Tenho o poder de condená-lo e de libertá-lo. Basta apenas que me diga Minhas mãos, do sangue deste homem. Segunda estação, Jesus carrega a sua cruz. Ora! Depressa! Terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Rápido! Vamos! Depressa! Ande! Bora! Jesus encontra Depressa! Ande mais rápido! Nós não temos o dia todo! Anda! Quinta estação, Jesus é ajudado por Simão Sirineu a carregar a cruz. Pare! Não chegará mais. Você, qual é o seu nome? Sou Simão, da cidade de Cirene. Vá! Me ajude! Certo, irei ajudá-lo. Mas lembre-se que sou apenas um inocente, condenado a carregar a cruz de um criminoso. Mais rápido! Vamos! Bora! Seus passos,
Pelo caminho que descia, dor igual a minha. Permita-me, Senhor, secar teu rosto entre mim. Depressa! Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Vamos! Oitava estação. Jesus encontra as mulheres chorosas de Jerusalém que choram por ele. Filhas de Jerusalém, não chore por mim. Chorei antes por vós mesmo, pois haverá dias em que se dirá: feliz as estéreis, os ventres. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Vamos! Rápido! Assim se cumpriu a escritura que diz: repartiram entre eles as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isto o que fizeram os soldados. Décima primeira estação. Jesus é pregado na cruz.
cruz e nos salve junto. Cala-te! Nós somos realmente culpados e merecemos estar aqui. Nada esse homem fez para merecer tal castigo. Senhor, eu te peço que lembre de mim quando entrar no paraíso. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Tenho sede. Carne da minha carne, coração do meu coração. Meu filho, deixe-me morrer contigo. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pra se entregar assim em nossas mãos. Quem é esse Deus que chora nossa dor como uma mãe? Quem é esse Deus que pela sua morte vida nos dá? Quem é esse Deus pra nos abrir?
14ª estação. Jesus é depositado no sepulcro. Vou ficar bem aqui, aos pés de tua cruz, olhando em teus olhos, tua face de luz. Não sou merecedor de todo esse amor. Perdoa porque eu matei. E não te consolo.
nós vamos terminar a riqueza desta tarde, a riqueza destes encontros, começaram com a celebração da paixão, com esta belíssima cena que foi improvisada, que foi acontecendo para esse momento, mas da mesma forma que temos aqui a mãe olhando para o filho morto, nós também pedimos que ela olhe por nós. Nós estamos aqui como este filho, sedentos, carentes, extenuados, cansados. Cada um sabe da sua história, cada um sabe da sua dor, do seu drama. Com certeza, Nossa Senhora, a Mãe da Piedade, também entende o que cada um traz no seu coração. Então, mãe, eis aí o teu filho, eis aqui os teus filhos, com a mesma dor com que ela viveu esse momento, nós também vivemos esse momento hoje, Eu acho que nós temos aqui, diante dela, a nossa vida. Amanhã nós queremos
estar íntegros, inteiros, totalmente renovados. E diante deste homem que morreu por nós, nós também queremos hoje morrer por aquilo que não faz mais parte da nossa vida, que não é mais realidade da nossa vida. Talvez tantos pesos, tantas dificuldades, cada um sabe da sua história, cada um sabe da sua dor. Hoje simplesmente é um momento de silenciar e colocar diante dela, no coração dela, esse olhar de misericórdia. Então vocês terão o seu momento também para passar diante das imagens, e para ir para casa em silêncio, voltar para o seu lar, voltar renovado. Amanhã nós temos um dia que é belíssimo, porque não paramos aqui, a gente não morre aqui, nossa vida é eterna, que é simplesmente a tomada de consciência de que, diante do Cristo que morreu por mim, que deu a vida por mim, eu devo continuar sendo uma pessoa melhor até o dia que Ele me chamar para estar com Ele. Ninguém sabe quando vai ser, não sabemos a hora, mas eu sei que eu preciso ser fiel até o fim. Eu preciso cada dia olhar para Jesus, olhar para Maria e dizer: eu vou seguir até o fim. Mesmo que seja difícil, mas eu vou seguir até o fim. Se Ele fez tudo isso por nós, nós também podemos ir com Ele, devemos ir com Ele, porque nós temos Ele e ela dentro de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe.